João no capítulo 10, versos 11 a 18. João 10, 11 a 18. Diz assim: Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Um empregado trabalha somente por dinheiro. Ele não é pastor e as ovelhas não são dele. Por isso, quando vê um lobo chegando, ele abandona as ovelhas e foge. Então o lobo ataca e espalha as ovelhas. O empregado foge porque trabalha somente por dinheiro e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor. Assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai, assim também conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. E estou pronto para morrer por elas. Tenho outras ovelhas que não estão nesse curral. Eu preciso trazer essas também, e elas ouvirão a minha voz. Então elas se tornarão um só rebanho e um só pastor. Aliás, um só rebanho, um só pastor, esse é o hino que nós vamos cantar no final. Podem sentar. Todo ano, no quarto domingo de Páscoa, nós temos essa leitura bíblica. É uma das características de Jesus. O quarto domingo de Páscoa, nós pregamos e falamos sobre uma das características de Jesus. E aqui ele diz: eu sou o bom pastor. Por que Jesus falou isso? O que ele tinha em mente quando ele falou isso? O que os seus interlocutores na época, 2000 anos atrás, estavam pensando que ele falou que ele é o bom pastor? De onde surgiu a ideia de que nós somos um rebanho e que todo rebanho precisa de um pastor? Pois bem, nesse momento, voltem 2000 anos atrás, Jesus está diante dos discípulos e os discípulos têm a Bíblia, mas só o Antigo Testamento. E então Jesus quer dizer o seguinte: vocês lembram o que está escrito em Ezequiel no capítulo 34? E então eles devem ter dito: sim, nós lembramos. Pois bem, o que significa aquilo? O que significa Ezequiel 34? Então eu vou ler para vocês nesse momento. Vou dar um pano de fundo. O povo se desviou dos caminhos do Senhor. O povo e os líderes, as autoridades políticas e as autoridades religiosas e os pastores, eles se desviaram. Os pastores não prestavam um culto verdadeiro. As pessoas traziam animais para serem sacrificados e esses animais eram então comidos, devorados, vendidos pelos pastores. Os pastores só pensavam no seu lucro, no seu ego, no seu benefício. Os políticos eram maus. E o que Deus fez? 500 anos antes de Jesus, Deus permitiu que a Babilônia, uma grande potência da época, viesse até o povo de Israel e os levassem presos, cativos, escravizados. E lá está o povo preso, longe de casa, trabalhando forçado durante 70 anos, ou seja, uma geração. E lá esse povo chora, esse povo sofre. Então Deus faz que do meio daquele povo sofredor, um profeta se levante, um pastor se levante e diga para eles por que é que eles estão passando por isso, o que os levou lá. E é o capítulo 34 de Ezequiel. Vou ler. O Senhor me disse, para Ezequiel dizer para o povo: homem mortal, Ezequiel, fale contra as autoridades que governam o meu povo de Israel. Profetize contra elas e diga que eu, o Senhor Deus, estou dizendo o seguinte: vocês
autoridades, são os pastores de Israel. Ai de vocês, pois cuidam de vocês mesmos, mas nunca tomam conta do rebanho. Vocês bebem o leite das ovelhas, usam a sua lã para fazer roupa e matam e comem as ovelhas mais bem tratadas, porém não cuidam do rebanho. Vocês não tratam as fracas, não curam as doentes, não fazem curativos nas machucadas, não vão buscar as que se desviam, nem procuram as que se perdem. Pelo contrário, vocês tratam as ovelhas com violência e crueldade. E por não terem pastor, elas se espalharam. Animais ferozes mataram e comeram as ovelhas. As minhas ovelhas andam perdidas pelos morros e pelas altas montanhas. Estão espalhadas por toda parte, ninguém busca essas ovelhas, ninguém procura encontrá-las. Pois bem, pastores, escutem o que eu, o Senhor, estou dizendo. Juro pela minha vida que é melhor vocês me escutarem. Por não terem pastor, as minhas ovelhas foram atacadas, mortas e devoradas por animais ferozes. Os meus pastores não foram procurá-las. Eles estavam cuidando de si mesmos e não das ovelhas. Por isso, vocês, pastores, prestem atenção. Eu, o Senhor Deus, declaro que estou contra vocês. Tirarei de vocês as minhas ovelhas e não deixarei que elas sejam os seus pastores. E não deixarei que continuem a ser pastores que só cuidam dos seus próprios interesses. Livrarei as minhas ovelhas do poder de vocês, para que vocês não possam devorá-las. Agora, versículo 11. Olha, se alguém está acompanhando, o título é O Bom Pastor. Eu, o Senhor Deus, digo que eu mesmo procurarei e buscarei as minhas ovelhas. Como um pastor busca as suas ovelhas que estão espalhadas, assim eu buscarei as minhas ovelhas e as trarei de volta de todos os lugares por onde foram espalhadas, naquele dia de escuridão e desgraça. Esta é a promessa. Deus, o Pai, enviou Jesus Cristo para buscar as ovelhas perdidas da casa de Israel. Muito bem, agora voltando para o nosso momento de hoje, João no capítulo 10, aqui está Jesus. Talvez Jesus tenha falado com os discípulos e tenha dito, vocês lembram? Vamos ler. Os discípulos todos leram. E Jesus diz, olhem para mim. Eu sou o bom pastor. E então começa a leitura. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O que acontecia com o povo de Israel há 500 anos antes é que os pastores tornaram-se mercenários. Estavam apenas atrás do lucro. Eles queriam arrecadar. Então ele está dizendo aqui, um empregado trabalha somente por dinheiro. Ele não é pastor e as ovelhas não são dele. Ele não tem o carinho, não pertencem a ele. Ele não tem a vocação, ele não tem o chamado, ele não tem o conhecimento de Deus. Já vamos falar sobre isso. E ele então, quando vem o lobo, ele foge, ele abandona. Então o lobo ataca e espalha as ovelhas. As ovelhas somos nós. E quem é o lobo? Nós somos atacados por lobos diariamente, a todo momento. O lobo pode estar bem perto de você. O lobo pode ser o teu familiar que te traz um alimento estranho, que te traz uma filosofia estranha, que te traz um costume estranho. O lobo te ataca. O lobo quer ridicularizar a tua fé. E o lobo anda pela televisão, pelos meios sociais. O lobo anda ridicularizando o casamento. Ele anda ridicularizando o compromisso. O lobo anda ridicularizando a religião. O lobo chama pastores fiéis e responsáveis de irresponsáveis, de ladrões, de corruptos. Tem sim, tem muito corrupto. Mas tem muitos bons que pregam a palavra verdadeira. Agora Jesus dá o parâmetro, ele dá o padrão, ele diz, eu sou o bom pastor
Ele dá a vida pelas ovelhas, e foi isso que ele fez. Ele deu a vida e ressuscitou. A cruz está vazia. O Cristo não pode ser pregado na cruz, ele saiu dali. Ele deu a vida e mostrou isso. Então, como diz ele, eu sou o bom pastor. Assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai, assim também conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. É incrível, não só nas ovelhas, no rebanho, mas se você tem um animal de estimação, ele também conhece a tua voz. Eu lembro uma vez em Guaíba que nós tivemos que levar a nossa cachorra, não foi essa que nós temos agora, no veterinário, e ela teve que ficar internada. Imagina que chique, o cãozinho, a cachorra ficou internada, e era uma veterinária grande, era um canil grande, então ela ficou uns 2 dias lá, internada, fazendo tratamento. Então dá pena de ver você deixar o teu cachorrinho. Se é o teu filho, você fica junto. Mãe, pai nenhum deixa o filho internado sozinho, você fica junto. Mas o cachorrinho você deixa. Mas dói, aperta o coração da gente. 2 dias depois você não vê a hora de ir lá buscar. E eu lembro que a gente foi buscar e tinha uma porta, ele estava atrás da porta. E a gente gritou o nome dela e ela respondia lá dentro, porque ela conhecia a voz do seu dono. Então o dono de um cãozinho, de um gatinho, de um animal, ele é o seu pastor. O pastor vem de pai. E nós não somos só pastores dos nossos animais, nós somos pastores na nossa casa, nós somos pastores para os nossos funcionários, nós somos exemplos. As mães são as pastoras dos seus filhos, das suas filhas. Nós somos pastores em todo lugar. O professor, a professora, todos aqueles que exercem autoridade são pastores. Aliás, foi isso o que Ezequiel falou aqui no capítulo 34. Logo no início, se vocês notaram, ele disse assim: vocês, autoridades, versículo 2, são os pastores de Israel. Ai de vocês, pois cuidam de vocês mesmos, mas nunca tomam conta do rebanho. Isso vale também para as nossas autoridades em nível municipal, estadual e federal. Eles são os nossos pastores. Nós teríamos ou deveríamos confiar neles. Agora Deus está olhando. Não cabe a nós julgarmos, mas Deus não está apático a toda a situação que acontece. Eles responderão, caso não agirem corretamente conosco, o seu rebanho. Todos nós temos uma relação pastoral com alguém. Mãe com filhos, pai com filhos, patrões com empregados, empregados com filhos, professores com os alunos. Ai de nós, se nós procurarmos apenas trabalhar pelo nosso pagamento. Então Jesus diz, olha, tem maus exemplos? Tem, mas eu sou o exemplo. Eu sou o bom pastor. E por que ele é o bom pastor? Olhem o versículo 15. Assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai, assim também conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem e eu estou pronto para morrer com elas. Gente, olha que coisa interessante. Eu conheço o Pai, diz Jesus. Aí eu pergunto, vocês conhecem o Pai? O que é conhecer o Pai? Se vocês lembram, quando o anjo Gabriel veio falar com Maria, ele disse, você dará à luz, salve, salve, abençoada. Você foi escolhida. Você está grávida e dará à luz um filho e porá nele o nome de Emanuel e ele salvará os homens dos seus pecados. E ela disse, o quê? Eu grávida? Mas eu não conheço homem nenhum. Olhem o que significa conhecer. Eu não tenho intimidade com nenhum homem. É a mesma palavra usada aqui. Eu conheço o Pai, assim como o Pai me conhece. Deus, o Pai, conhece todos nós. Sabe cada fio de cabelo que cai da nossa cabeça. E nós conhecemos o Pai. O que isso quer dizer? Aproveitar oportunidades
para nós estarmos sempre juntos e pertos com o nosso Pai do céu. Vamos aproveitar oportunidades. Não negligencie aqueles devocionais que o pastor coloca lá. Dê uma olhadinha lá, é rápido. Ouçam a voz do seu pastor. Esse é o seu pastor, pastor de Panambi chamado. No momento em que nós escutamos, ouvimos a voz do pastor, nós estamos em contato com Deus. Jesus diz: olha, eu conheço o Pai e o Pai me conhece. Isso é intimidade. Vamos ser íntimos com Deus. Vamos aproveitar oportunidades. Tenho outras ovelhas que não estão nesse curral, diz ele. Eu preciso trazer estas também, e elas ouvirão a minha voz. Então elas se tornarão um só rebanho e um só pastor. Quem são as outras ovelhas do curral? Jesus certa vez disse: olha, eu vim para buscar as ovelhas perdidas, da casa de Israel, mas eu tenho também outras ovelhas que eu preciso juntar e que não são desse rebanho. Quem são elas? Eu, você, todos nós. Ou alguém aqui é descendente de judeu? Aí você faz parte do primeiro rebanho. Nós somos o outro rebanho, as outras ovelhas. O Antigo Testamento, o povo de Deus era o povo escolhido. No Novo Testamento, todos nós fomos escolhidos. O povo do Antigo Testamento foi escolhido para testemunhar ao mundo. Eles tinham que ser exemplo. Tropeçaram diversas vezes. Hoje, todo mundo é conclamado a ser exemplo. Então nós somos o rebanho novo de Deus. Nós somos os gentios convertidos que disseram sim para o seu Salvador. Diz o versículo 17: o Pai me ama porque eu dou a minha vida para recebê-la outra vez. Essa é a mensagem de Páscoa. Ele deu a sua vida e 3 dias depois ele recebeu. Ninguém tira de mim, mas eu a dou por minha própria vontade. Tenho o direito de dá-la e de retorná-la de novo, pois foi por isso que o Pai me mandou fazer. Que Deus abençoe cada um de nós e que a gente possa meditar sempre nestas palavras do bom pastor que deu a vida por nós e que tem intimidade com o Pai. Vamos buscar essa intimidade sempre que nós pudermos. Ele se alegra com isso e nós nos beneficiamos para a eternidade. Amém? Vamos nos colocar de pé. Que a paz de Deus, que vai além do nosso entendimento humano, que ela guarde os nossos corações e as nossas mentes em Cristo Jesus para a vida eterna.